Bem, nosso estudo de hoje é a lição 117 do livro Palavras da Vida Eterna, Espera por Deus. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Palavra de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muitas vezes desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro que se desenvolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata em muitas circunstâncias tocada por enfermidade inquietante, vagindo nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapo humano, guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica aparentemente comprometida a força que a transfigurará talvez no condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. É sempre muito interessante essas comparações que o Emmanuel faz com a natureza para poder nos trazer a reflexão sobre o tema. O tema está no Evangelho de João, mas o Pai que está em mim é Ele que faz as obras. Mas o Emmanuel começa chamando a atenção para a gente começar a observar a planta frágil, e eu vou acrescentar aqui, ousar acrescentar alguns exemplos. A gente conversando recentemente, com os amigos sobre, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, e todas as suas consequências funestas. Olha o tempo que levou a natureza a regenerar todo aquele espaço físico e preparar todo aquele espaço físico de novo para que possa ter a vida e vida em abundância. Aí a gente fala, isso é um milagre de Deus. Muita gente fala assim de maneira até expressiva, isso é um milagre de Deus. Mas nós também conseguimos observar rios em que o homem não estava sabendo utilizar da melhor maneira e que, de repente, a natureza fez o seu papel, trazendo de volta à vida aquele rio. A gente observou, por exemplo, durante a pandemia, quando os homens foram obrigados a ficar internados dentro de casa, exilados dentro de casa durante um período, que teve até reportagem na televisão sobre isso, como a natureza mostrou a sua força e como, pelo simples fato de não estar sendo poluído, alguns lugares começaram a ter vida de novo, vida marinha, vida aquática, peixes de novo, e até a flora começou a desenvolver. Esse mundo é muito generoso com relação à natureza. E é claro que a gente vai dizer que a natureza é obra de Deus, porque aqui na Terra a gente costuma pensar o seguinte: não é obra do homem, foi obra de uma inteligência superior ao homem. Quando a gente vai estudar livros como O Grande Enigma, de Leon Denis, que é um espírito que a gente tem maior admiração pela sua obra, o Leon Denis ele fala no Grande Enigma, olha, tem coisas que a gente pensa que é Deus, mas ainda são espíritos superiores a nós, que estão trabalhando naquele percurso ali. Por exemplo, eu sei que quando eu pego um relógio hoje, e desde que ele não seja o relógio digital, seja aquele relógio ainda de marcação de minutos e segundos, a gente vai ver assim, que construir um relógio é um trabalho engenhoso. Eu não sei fazer um relógio, pode ser até que eu aprenda de repente tendo contato com um profissional correto, mas tem uma quantidade certinha de carga magnética, tem que ter aquele peso exato nas palhetas, para poder tá funcionando da maneira correta e não atrasar, porque se você atrasar milésimos de segundo, em alguns dias o teu relógio vai estar tendo que ser ajustado o tempo todo. Mas ali você olha para o relógio e fala, aquilo ali é obra do homem. Quando você olha para um planeta, numa órbita de uma estrela, ali você tem a certeza absoluta de que não é obra do homem,
Mas quando você observa a harmonia no que está acontecendo, você fala, cara, tem uma inteligência superior a gente, e que é uma inteligência, porque a coisa não está ali por acaso, não está ali, né, está seguindo leis. E aí o que acontece? Os espíritos, como Leon Denis, né, os espíritos também falam para a gente, ó, ali ainda não é Deus, ainda são espíritos que estão à frente da gente, superiores a gente. Mas ele vem chamar a nossa atenção, por exemplo, ele usa o outro exemplo na criança também, quando a gente olha aquela criança recém-nascida, muito frágil, ainda sem os anticorpos necessários, toda hora tendo essas enfermidades básicas que toda criança tem, e tirando a nossa noite de sono, né? Todo mundo que é pai, mãe, um dia já passou por isso. Ele fala, a gente não consegue entender que ali ele está trazendo a formação orgânica, mas que ali a força se transfigurará, talvez no condutor de milhões de pessoas. Então, Emmanuel faz aqui uma apelação para a gente, ó, não vamos julgar o sofrimento por mal, porque tempestade traz higiene na atmosfera. Doença do corpo é renovação do espírito. A gente teve esse flagelo, já que eu usei, além de flagelo destruidor, eu usei também o exemplo da guerra. Mas a guerra é um flagelo moral, essa é que é a verdade. E a guerra mostrou para a gente, na década de 40 do século passado, o perigo de um confronto nuclear, que está sendo a discussão aí do momento, né? E ela também faz parte do processo evolutivo nosso, né? Faz parte do processo evolutivo nosso. Mas a gente vai percebendo o seguinte, que o Pai está fazendo as obras o tempo todo. E o Pai, nesse momento, ele vai revelar, é claro, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, mas também vai revelar aqueles que estão acima de nós, acima da nossa inteligência, que estão dirigindo o que a gente chama de universo ou de pluriverso, também vai tá fazendo referência a cada um deles. E eles estão pedindo para a gente, não vamos julgar o sofrimento por mal, nem a tempestade, nem a doença do corpo, porque a doença do corpo ela renova os espíritos, em todos os sucessos desagradáveis, em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Hoje, pode parecer até estranho um posicionamento como esse. É claro que um posicionamento como esse que eu vou falar aqui agora, ele não significa estagnação. A gente sabe que o espírito é movimento o tempo todo. Mas hoje a gente não tem a menor dúvida de que tudo que está acontecendo ao redor da gente está sendo para o nosso progresso. Tudo. Ah, mas a violência urbana está chegando a um ponto absurdo. É necessário, às vezes, que o mal chegue ao excesso para que seja observada a necessidade de mudança dele. Tem, daqui a pouco, uma utilidade, vai ter, sim, uma razão para isso estar acontecendo. Ah, está tendo uma mudança climática, tem uma razão, tem um equilíbrio nisso. Aliás, a gente está vendo, né, que algumas regiões que estavam acostumadas com o seu clima, agora está tendo que se adaptar a um clima completamente novo. Em compensação, a gente tem conhecimento, né, principalmente filho de nordestino igual a mim, tem conhecimento de muitos lugares onde a seca castiga muito, e se a gente pudesse fazer uma distribuição mais equânime das chuvas no planeta, a gente reservaria com certeza um pouquinho de água para lá. Então as coisas vão sendo acertadas aos poucos também, de acordo com o gênero e a natureza das provas que os espíritos que estão encarnados naquela região precisam passar. De maneira que se a gente for na nossa necessidade evolutiva ainda de passar por um lugar de seca, daqui a pouco a gente desencarna aqui e vai nascer lá. Faz parte também do progresso do espírito. Então tudo que está acontecendo ao nosso redor está sendo para o nosso progresso, está sendo para o bem. E Jesus, que é o nosso representante maior aqui, ele fala, mas o Pai que está em mim é Ele quem faz as obras. Jesus o tempo todo ele coloca-se a terceira pessoa, ele fala o Pai. Ele não diz que ele é Deus, ele fala o tempo todo, meu Pai. Aliás, Allan Kardec teve até o trabalho de pegar os 4 evangelhos e ver quantas vezes Jesus se referiu na terceira pessoa, ao meu Pai, meu Paizinho, né? E ele coloca aqui, diante do nevoeiro, não condenes as trevas, acende a luz do serviço e espera por Deus. Quando estivermos passando por um momento de dificuldade, vai ser a melhor maneira da gente provar se a gente aprendeu realmente a ser solidário, a fazer a nossa parte, ou apenas entrar em desespero e reclamar da providência.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.